da vez desembarque em Florença, uma cidade que consegue ser uma das principais capitais da moda no planeta e, ao mesmo tempo, ainda guardar uma atmosfera mágica do local que é considerado o berço do Renascimento. Você pode chegar à cidade pelo Aeroporto Internacional de Florença, o segundo maior da região, ou de trem, pela estação Santa Maria Novella, que fica praticamente dentro do centro histórico. Há muitos séculos, ainda na era medieval, Florença foi um importante centro de comércio e finanças da Europa e uma das cidades mais ricas daquela época. Hoje, a capital da bela região da Toscana tem uma população de cerca de 380 mil habitantes e recebe, em média, 10 milhões de turistas por ano. Com esses números, Florença é a terceira cidade mais visitada da Itália. Só fica atrás da badalada Veneza e da capital Roma. Considerado Patrimônio Mundial da Unesco, vamos dar um bom rolê pelo centro histórico de Florença. Muita arte, cultura, religiosidade e, é claro, gastronomia. Bom, hoje a gente veio para comer mesmo, né? Agora é a vez da bisteca. Delícia, muito bom. Praticamente ao lado da estação de trem, encontramos a bela Piazza Santa Maria Novella, com belos jardins, um obelisco em mármore e prédios históricos. Destaque para a basílica que leva o mesmo nome da praça. Alguns minutinhos de caminhada e demos de cara com um dos locais mais visitados de Florença. Chegamos à Catedral Santa Maria del Fiore. Também conhecida como Duomo de Florença, a catedral é uma das mais icônicas do mundo e um símbolo da arquitetura renascentista. Concluída no ano de 1436, praticamente toda em estilo gótico, o prédio tem como destaque a fachada, decorada em mármores verdes, brancos e vermelhos, que foram colocados apenas em 1887, muito tempo depois da construção original. A cúpula, uma das maiores do mundo, foi uma inovação arquitetônica da época. Ela foi construída sem um andaime interno, o que foi considerado um grande desafio para o período histórico. A catedral é grande, tem cerca de 153 metros de comprimento e 38 metros de largura. O interior conta com afrescos, vitrais e o famoso piso de mármore policromado. Ao lado do Duomo está o Campanário de Giotto. A torre oferece uma vista panorâmica incrível da cidade, embora seja necessário subir 414 degraus. Em frente à Catedral de Florença, você vai encontrar o Batistério de São João, uma construção octogonal que simboliza no catolicismo o oitavo dia, o tempo de ascensão de Cristo. E para conhecer todo esse complexo do Duomo de Florença, é só apontar o celular para a tela e garantir sua entrada com antecedência. Esse QR Code vai te dar todas as informações de preços, horários, além de outras dicas bem quentes, como, por exemplo, passar por um dos pontos turísticos mais visitados da Itália sem pegar fila. Já estamos na Piazza di San Lorenzo. Aqui eu destaco o conjunto de prédios históricos que fica nas imediações da praça, além da Basílica de San Lorenzo, uma das igrejas mais importantes da cidade. Aos pés da Basílica,
o monumento Giovanni delle Bandinere. A obra foi encomendada no século XVI para reafirmar o patrocínio dos Médici à Igreja Católica. A Casa dos Médici foi uma antiga, rica e poderosa família da nobreza italiana com origem na região da Toscana. Com influência em toda a Europa, a dinastia dos Médici durou cerca de 300 anos, e desde aquela época, uma das atividades enraizadas na própria história de Florença é o comércio de rua. O artesanato na capital da Toscana sempre teve um impacto muito grande para a cidade e hoje é uma referência mundial. Florença é conhecida, por exemplo, pela produção de couro desde a Idade Média, e hoje vemos isso em forma de bolsas, carteiras, sapatos e muitos outros produtos nos mercados de rua espalhados pelo centro histórico. E você vai encontrar muitos destes artigos no Mercato del Porcellino. Considerado um dos mais antigos do mundo, foi erguido no século XVI, inicialmente para a venda de mercadorias de luxo. Hoje, além do couro, o mercado oferece lenços de seda italiana, tapetes bordados e uma grande variedade de souvenirs. O Mercato del Porcellino, em português Mercado do Porquinho, tem esse nome popular por causa desse monumento, que na verdade é um javali, réplica da obra esculpida em 1634. A original está preservada desde 2008 no Museu Stefano Bardini. O javali é um dos pontos turísticos mais procurados de Florença. Reza a lenda que se você colocar uma moeda dentro da boca do Porcellino e ela cair no ralo da parte de baixo da estátua, a sorte será certa. Bom, já estou com algumas moedinhas aqui, vamos ver, né? Vai dar sorte. De primeira, hein? Valeu! O ritual também inclui uma passada de mão no focinho do javali, que por sinal está super bem polido. Ainda segundo a lenda, isso é uma certeza de que um dia você voltará a Florença. O futebol, uma grande paixão entre os italianos, também chama a atenção no comércio de rua em Florença. Por aqui, quase tudo é violeta, cor da tradicional Fiorentina, o time da cidade. Além da fome de bola, os italianos têm um enorme apetite por outras coisas, digamos, mais concretas. O Mercato Centrale de Florença é uma construção antiga, fez parte de um projeto de revitalização da cidade na segunda metade do século XIX. Inaugurado em 1874, o local passou por várias obras de reestruturação. Na parte de baixo, você vai encontrar produtos artesanais da região da Toscana de alta qualidade, embutidos, queijos, temperos, vários tipos de carnes, frutas e verduras. De cima do Mercato Centrale, essa praça de alimentação fantástica, com tudo que você possa imaginar quando o assunto é a boa mesa. Bom, para abrir os trabalhos aqui, Quarantine de ragu, né? Vamos ver aqui. As mesas no centro do grande salão são compartilhadas entre os frequentadores. Segundo o site oficial do Mercato Centrale, o local recebe em média 10 mil visitantes por dia. Per favore. Grazie. O Mercato Centrale fica aberto todos os dias da semana. Se você estiver em Florença, não deixe de visitar. Simplesmente imperdível.
Apesar de não ter contado nenhuma mentira para vocês, bem perto do Mercato Centrale encontramos essa estátua do Pinóquio, uma das muitas homenagens ao criador do personagem, Carlo Collodi, que nasceu na cidade de Florença. Aqui, a bela Piazza della Repubblica. Construída em 1888 no lugar de um antigo gueto judeu, a praça é cercada de prédios históricos. No centro, um clássico carrossel e a imponente coluna della Abbondanza. A poucos metros da Piazza della Repubblica, a Piazza della Signora. Quando o assunto é arte, a mais importante de Florença. A começar pelo Palazzo Vecchio, que já foi o centro do poder político e ainda hoje é usado como Câmara Municipal de Florença. O prédio, que começou a ser construído no século XIII, também abriga um importante museu. Na frente do palácio, a famosa réplica de Davi de Michelangelo, sem dúvida alguma, a obra mais importante do artista. O monumento, que foi concluído em 1504, ficava aqui mesmo na Piazza della Signora, mas a partir de 1873, fatores como a poluição e condições climáticas começaram a causar danos à estátua. Então ela foi transferida para a Galleria dell'Accademia, também em Florença, onde continua até hoje. E se você quiser ver o original de um dos ícones da arte renascentista, é só apontar o celular para a tela, que todas as informações estão nesse QR Code. Na Piazza della Signora, você ainda vai encontrar a Fonte de Netuno, construída pelo escultor Bartolomeo Amagnati, no ano de 1565. A praça ainda abriga a Loggia dei Lanzi, a perfeita definição de um museu a céu aberto. O local foi projetado no século XIV para receber os magistrados da República de Florença durante as Assembleias Populares. O que mais me impressionou é que quase todas as obras que ali estão são as originais da época. Entre elas eu destaco o Leão dos Médicis e Perseu com a cabeça da Medusa. O rio Arno, que atravessa a região da Toscana, corta a cidade de Florença e deságua no mar Mediterrâneo, nos reserva, além de belas imagens, algumas surpresas. A maior delas, sem dúvida alguma, a Ponte Vecchio. Ela tem esse nome porque é a ponte de pedra mais antiga da Europa. Foi construída no ano de 1345. Nos séculos XV e XVI, essas casas suspensas foram ocupadas por açougueiros e um mercado de peixe. Mas quando a corte se mudou ali para as redondezas, o rei mandou fechar esse tipo de comércio por causa dos fortes odores. Desde então, as lojas foram ocupadas por joalheiros e ourives. Com um chão de pedras, a ponte de 95 metros de comprimento é cercada por 48 vitrines de pequenas joalherias. As construções ficam apoiadas nas vigas da ponte, o que representa um desafio à gravidade.
Outra grande prova de toda essa resistência é que durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi a única das pontes de Florença que ficou intacta depois dos bombardeios das tropas alemãs. Segundo comerciantes, muitas peças campeãs de venda não são de grandes grifes, e sim as criadas por artesãos locais, com técnicas renascentistas de fabricação, desenvolvidas ao longo dessa mesma ponte há muitos séculos. Aqui na Itália, né, não tem jeito, é comer, comer e comer, né? E ver coisa bonita. Eu tô aqui, né, do lado da Ponte Vecchia, um canolezinho de pistache. Vamos provar aqui. Bom. Depois de comer e caminhar, caminhar e comer, bateu aquela sede boa. E aí fomos atrás das tradicionais buchette del vino, ou as portinhas de vinho. São essas pequenas aberturas esculpidas nas paredes externas de antigos palácios e casas nobres para a venda de vinho. Pedi aqui um vinho, gente, ó. Por favor, um vinho bianco e um rosé. Grazie mille. Bom, já pedimos aqui o nosso vinho, eu pedi um rosé, vinho geladinho, né, uma delícia, super leve. Esses locais surgiram no século XVI. Produtores de Florença investiram muito no cultivo de uvas e fabricação de vinhos, o que tornou a bebida um importante ativo econômico da região. Ela era vendida por essas janelinhas, diretamente dos produtores aos consumidores, sem intermediários. No século XVII, a Europa teve um surto de peste bubônica e as buchette del vino tiveram um papel importante. A compra da bebida acontecia com o mínimo de contato humano, e segundo os historiadores, isso ajudou a salvar muitas vidas. Quis o destino que em 2020, as janelinhas já quase esquecidas pelo tempo voltassem com toda a força durante a pandemia de Covid-19. Depois disso, a tradição foi retomada e é uma das principais atrações turísticas da cidade. E você encontra, além de vinhos, uma grande variedade de drinks, sorvetes e por aí vai. Hoje, Florença tem cerca de 150 janelas de vinho. Se você estiver por aqui, com certeza vai dar de cara com uma delas. No meu caso, mais de uma. Agora sim, com o meu vinho aqui, saúde! E para fechar o dia, quase noite nessa cidade mágica, nós não poderíamos sair daqui sem provar um dos pratos mais tradicionais de Florença. Bom, agora a verdadeira bisteca lá fiorentina, vamos ver. Suculento, muito bom. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hora de partir para o próximo destino, porque você já sabe, se esse já foi bom, o próximo Rolha da Vez vai ser ainda melhor.